Bom, esse aqui então já é o terceiro vídeo. Pretendo estar passando então nesse vídeo inserção de dados, a manipulação de dados, e quero passar alguns caracteres coringas para vocês utilizarem quando a gente não sabe o que tem dentro do banco de dados. Muitas das vezes vai ser assim, né? A gente não conhece o que realmente a gente está procurando. A gente sabe o que a gente quer, mas não sabe como está isso no banco de dados. Lembrando de novo que esse assunto está intimamente conectado a um assunto que vai ser passado é um pré-requisito de um assunto que vai ser passado na parte presencial. Então, lembrando que, retornando ao que eu falei no primeiro dia, não estudem só para a prova, estudem para realmente aprender como se dá a sintaxe, os relacionamentos das tabelas, porque quando estiverem na parte presencial vão ser cobrados disso. Não haverá tempo para recapitular conhecimentos já passados. Então vamos lá, a primeira coisa, já podem ver aqui, coloquei, vamos inserir então dados nas tabelas que a gente criou. Então a primeira tabela que a gente vai inserir dados é estado. Por que estado? Porque no último vídeo eu ensinei como criar. Na criação a gente não botou uma chave estrangeira para ela, para a tabela estado, porque não tinha outra tabela criada antes, entendeu? Então não tinha como eu referenciar. Então, em virtude disso também, como as outras todas estão linkadas na tabela estado, as outras tabelas, eu preciso começar por ela. Vamos lá, então. Eu vou dar um insert, que é o comando para inserir aonde into a estado, que vai na nossa tabela, values. E aí quando eu faço essa sintaxe, eu tenho que respeitar exatamente os campos, a sequência dos campos que estão lá na tabela. Não posso pular. Então, quando a gente criou o campo, a gente criou nessa sequência. Primeiro, ID, que vai ser autoincrementar, mas eu tenho que colocar null. Depois, o nome, que como é um varchar, tem que botar entre aspas, simples. E a sigla também, que tem que ser colocado entre aspas. Vou dar um enter. Ok, ele já inseriu. Existe uma outra forma de inserção de dado. Então, vou estar mostrando aqui que seria insert to também, estado é a tabela. Eu falo a sequência. No de antes nós tínhamos ID, nome e sigla. Agora eu fiz ID, sigla e nome. Contudo, eu tenho que respeitar então não a ordem agora da tabela, e sim a ordem que eu impus aqui. ID é null, que é autoincrementável. A sigla eu botei RJ, né, que é antes de... A gente colocou aqui antes, só que na tabela o campo é após o nome. E nome, que é aqui. Vai funcionar. Então existem as duas formas. Tá, mas como é que eu vou ver então se realmente ele criou? Aí eu vou ter esse comando aqui, select, que vai ser o comando que vai buscar tudo, ou o asterisco quer dizer tudo, da tabela estado. Então tudo que tiver na tabela estado ele vai listar pra gente. Enter. Ok, então tá aí, ó. 1 vai ser Rio Grande do Norte, RN, 2 Rio Grande, a última forma, Rio de Janeiro, RJ. Então tá criado a nossa tabela, a gente inseriu os dados na nossa tabela. Para inserir os dados nas outras tabelas, é a mesma situação. Então, ou a gente faz desse jeito aqui, colocando a sequência que está na tabela, os dados com a sequência da tabela, ou então eu coloco em qualquer sequência, mas estipulando todos os campos que eu quero que coloque valores, e colocando os valores na mesma sequência que eu coloquei os campos aqui. Ok? Então, agora eu já passei a fase, então já fica por conta de vocês já inserir esses dados aí. Eu inseri aqui, então eu vou estar passando para vocês, óbvio, vou deixar o diagrama lá
para vocês fazerem a inserção dos dados, né? Já pulei essa fase para o vídeo não ficar, senão vai ficar muito extenso. O que importa realmente, a gente já aprendeu como inserir, como ver lá dentro do que tem dentro lá, pro select, né? Tem dentro do arquivo. Agora, então eu quero deletar. Como é que eu faço para... Antes de deletar, eu quero atualizar um dado. Digamos que o nome do Pedro foi errado. Aí não era Pedro o nome dele era Carlos, eu botei errado. Então existe um comando chamado update, certo? Então esse comando update aluno, que é a tabela, né? Update a tabela, nome da tabela, que no caso é aluno, set. Ele vai setar o que? Nome igual a Carlos, onde tiver Pedro. Se tiver mais de exemplo, tem mais de um Pedro, então por isso tem que ser mais específico. Aí tem que botar Pedro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas no nosso caso aqui ele serve para ter um exemplo rápido. Então onde tiver Pedro, ele vai botar o nome do cara é Carlos, do aluno é Carlos. Ok, mudou, deu um select, vai ver que mudou. Onde estava Pedro, agora é Carlos. Então aqui a sintaxe, delete from aluno, da onde? Tabela aluno, where, onde o nome for igual a Carlos. Dá um enter, aí quando a gente for olhar a tabela de novo, a gente vai ver que não existe mais o Carlos, a gente apagou os dados do Carlos todos. Então aquela linha toda ali sumiu da tabela, não existe mais. Então esses aqui são os comandos básicos, select, insert e delete. Contudo, a gente tem um comando chamado like. Ele é um comando que seguido dele ele é para procurar string. Eu quero procurar dentro do varchar ou dentro de um char alguma expressão, eu não sei. Eu sei que existe o campo nome, a tabela aluno, mas eu não sei quais nomes. Aqui são 3 nomes, mas poderiam ser 100 mil, 80 mil, ou então poderia ser 1000, já seria muito complicado. Aqui eu também só botei Miguel para ser o mais fácil possível. João, simples, mas poderia ser um nome com espaços e coisas. Como é que eu vou procurar isso? Então, para procurar, existe dois caracteres que a gente fala que é com a caractere coringa, né? Então, o primeiro caractere é porcentagem. Então ele busca 0 ou mais caracteres. 0 ou mais caracteres. Um exemplo de 0 ou mais caracteres. Eu vou dar select para selecionar. Nome, né? From, da onde, qual a tabela aluno. Where, onde nome, eu quero que traga do nome, né? Os nomes que começam com J, O que ele vai dizer? O que essa porcentagem quer dizer? É o seguinte: 0 ou mais caracteres, ou seja, pode ser só J ou J seguido de mais coisas. Ele vai me trazer o que? Nome João. Assim como poderia dizer todas as colunas. Eu quero que venha não só o nome do João, eu quero ver que venha tudo o João. Ou numa tabela eu quero buscar lá administrador. Eu não quero só saber existe um administrador. Eu quero todas as informações do administrador. Como é que eu faço isso? Então aqui eu quero mais campos, não quero só saber então o nome dele. Então eu vou lá e vou dar um select, eu digo os nomes todos que eu quero, da onde? Da tabela aluno, onde o nome, eu quero que comece com J, ou só J, ou tudo além do J. Então ele vai me trazer tudo João, ó. Nome, CPF, telefone, data de nascimento. Pronto, eu já trouxe várias informações, então é melhor. Mas
eu posso refinar essa minha pesquisa. Minha pesquisa às vezes é João, vou trazer com J, vou trazer vários, cara. Vários nomes. Mesmo que são João da Silva, pode ter vários João da Silva. Então a gente vai refinar o segundo caractere. O que esse cada caractere nos traz para refinar a nossa procura? Ele busca somente um caractere específico, ou seja, ou melhor, um caractere, né? Eu tenho uma frase, eu não sei, uma frase, melhor dizendo, uma palavra, eu quero só um caractere antes. Um caractere antes da palavra. Vamos lá, como seria isso? Então a gente pode dizer então, se ele só busca um caractere, eu botar um U, que a gente sabe que tem um Luiz, né? A gente bota um U, vai funcionar. Não vai funcionar. Você viu que a gente sabe que na tabela tem um nome chamado Luiz, mas por que ele não achou? Porque ele tem mais coisas. Então o U não é o último. Não são duas letras só, são mais letras. Então eu vou ter que obrigatoriamente, para esse comando funcionar e eu achar o que eu quero, eu tenho que botar a porcentagem, ou seja, tendo coisa ou mais coisa ou não depois, tendo ou não tendo, ele vai ter que me mostrar. Ele vai me mostrar o Luiz. Se eu botar só um, não ia. Mas eu não sei qual é a palavra que tem lá dentro. O que eu posso fazer? Eu não sei qual é a palavra que tem lá dentro. Então, eu vou botar, eu quero tem que ser específico. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero uma que tenha 5 letras. Eu boto 5 vezes underline e vai me dizer, eu quero uma palavra que tenha 5 letras. Esse aqui muitas vezes não é quase o ganhar de desespero, né? É a última coisa a ser feita. Por quê? Porque vai vir muita coisa, você não está sendo específico. Você está dizendo que tem uma palavra com 5 letras, eu quero uma palavra que tenha 5 letras dentro de tudo de aluno. Quero que mostre tudo do aluno e dentro do campo nome tenha 5 caracteres. Não vai achar. Vamos lá, mesmo comando, só que agora foi um aluno. Aí que nós vamos ter Miguel tem 6 letras, João tem 4 letras, Luiz tem 4 letras. Então ele nunca vai achar, não vai achar nada. Se eu tenho certeza que o nome da pessoa, não, tem 4 letras, pronto, aí vai me listar quem? Vai me listar todos os campos aqui, vocês estão vendo, estão vendo todos os campos e listou 2 palavras, mas aqui são só 3, poderia ser 8, 10, 20, como eu já falei, poderia ser muito mais nomes, então fica complicado fazer uma pesquisa genérica. Então isso aí eu diria que isso aí já é para deixar mais para ser o gagá de desespero ali, quem não tem mais, não tem outra alternativa, né? Então eu posso estar dizendo isso. Tem outros comandos que eu poderia estar usando também, que seria left. Eu digo que comece com as 3, a esquerda vai ter 3 caracteres e eu quero que mostre só os 3 caracteres da esquerda, mas isso aí eu acho que não é o caso aqui, não tem porquê. Então eu quero que seja os caracteres da direita, mas também é outra situação que não é o caso tá passando aqui. Realmente essas duas aqui, bem trabalhadas, elas conseguem dar um retorno bem bom. A gente consegue ter um retorno bem bom. Então, pessoal, para mostrar como essas dois caracteres coringa são muito bons e muito válidos mesmo, e a gente pode fazer uma sequência, eu já penso vários jeitos de combinações, e claro que cada um vai ter que se adaptar. Pega ali o que é genérico, que é a porcentagem, é tudo podendo ter coisas antes ou depois, e botando o underline como os caracteres, número de caracteres específicos.
Aqui temos um exemplo, aqui temos um exemplo bem dessa situação aqui. Como a gente pode usar, tá usando isso aqui para procurar alguma coisa, né? Então a gente tem aqui select from aluno, né? Da tabela tudo de aluno, tudo que tiver de aluno, da tabela aluno, que o campo nome vai ter no meio, em algum lugar vai ter o U. Então eu vou dar o enter e vai me dar Miguel e Luiz. Ah, não, mas vai ser genérico, óbvio, vai ser genérico. Você pode estar refinando, utilizando o underline e o porcentagem para estar otimizando. Nesse caso aqui eu otimizei dessa forma, eu poderia estar otimizando de outro jeito também, fazendo outras. Eu vou estar mostrando daqui a pouquinho outros, mas olha só, o Miguel, ele tem o U é a quarta letra, o Luiz é a segunda, ou seja, ele pegou, não importa quando tiver antes, ele importa que vai ter o U na palavra. Então, qualquer palavra, então, mas vamos refinar nossa pesquisa. Então aqui, eu não sei, poderia ser password, o que a gente utilizaria? PSW, alguma sequência, mas eu usei, eu quero achar o Miguel, que sou específico, eu quero o nome de Miguel. Então select from aluno, where nome, like, então entre aspas simples, começa com M, eu quero que comece com M, tenha qualquer número de caracteres no meio, um U em algum lugar, depois mais não sei, N caracteres no meio, um L e termine com, podendo ter mais coisa ou não. Não necessariamente que termine com L. Né? Então, eu vou botar aqui e vai mostrar o Miguel, que é o único que tem na tabela com essa situação. Então, o que acontece? Poderia ter outro com essa sequência. Michael, ele ia puxar também. Então, aí cabe a quem está usando esses coringas, esses caracteres coringa, realmente para refinar a sua pesquisa da sua forma. Então, pessoal, eu vou estar terminando aqui porque eu não quero me alongar mais nesse vídeo, já está mais que suficiente.